Fala pessoal, beleza? Luiz Reis aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre inputs, né? De formular inputs personalizadas, né? Com React Native. Eu vou mostrar aqui na tela, né? Um aplicativo que eu estou desenvolvendo agora. Eu troquei a logo aqui do cliente, né? Para não expor, né? O projeto ainda está em desenvolvimento. Mas que vocês conseguem ver, por exemplo, que ele tem uma input com ícone, né? Personalizado. Então, além dessa input estar com ícone, ela tem aqui as inputs de secret, né? Que é as inputs com senha, né? Que ela fica oculta, com a possibilidade de você mostrar ou não a senha. E com a validação, olha, se eu clicar, ó, e-mail inválido, ele veio para cá na input, né? Ele deu foco e ainda coloriu aqui, né? Se eu começar a digitar de novo aqui, ele vai parar de dar o erro, né? Quando eu clicar aqui, ele vai dar errado de novo, porque o e-mail é inválido mesmo. Fala pessoal, em alguns momentos do vídeo, né? Eu estava gravando, estava chovendo, e aí o áudio, eu comecei a falar perto do microfone e o áudio ficou rachando, né? Quando o microfone está muito alto. Mas o conteúdo em si está muito bom, né? Vale a pena assistir até o final, não está incomodando tanto assim de assistir. Vale a pena assistir, vocês vão aprender muito. Eu só queria deixar essa palavrinha aí para já antecipar que em alguns momentos o áudio vai estar rachando, beleza? Fala pessoal, voltei aqui agora já com o nosso projeto, né? Ele não está um projeto em branco mais, né? Esse mesmo projeto que eu usei para fazer o toast, né? No primeiro vídeo, tá aqui o toast, está aqui ainda. O rádio, esse rádio que está na telinha aqui, ó, do segundo vídeo, né? Enfim, tudo funcionando. Então o que eu vou fazer agora é remover o rádio. Deixar a tela em branco. E vamos começar a criar o nosso componente de input. Programando com o emulador, né? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer é importar o input. Não pegou o comando D. Então aqui dentro do nosso safe area view, né? Vou fechar ele normalmente e vou colocar aqui a input. E estamos prontos para começar a customizar o nosso novo componente de input. Então aqui eu vou ter aqui uma view, né, que vai ser o container da nossa input, né? Deixa eu trazer aqui a foto, né? A imagem. Deixa eu abrir ela aqui. Então vamos lá. O que a gente precisa de ter? Um container, uma view que abrace tudo aqui, né? Porque dentro dela vai estar a input, vai estar os ícones, né? Então ela precisa de ter uma view aqui por fora, que é o nosso container. Então nesse container aqui, eu já vou começar já puxando aqui o estilo, né? Vamos começar a criar aqui. Nosso container. O que ele precisa? Ele precisa só de ser flex direction all, né? É uma view que os elementos vão estar alinhados verticalmente, não vai estar um em cima do outro. Embora esse alinhamento a gente vai mudar um pouquinho algumas coisas depois, mas é melhor trabalhar ele com all. Então vamos tirar isso aqui por enquanto.
Quando precisar, eu volto com ele de novo. Então, essa view aqui. Aí dentro do container, o que eu vou ter? Primeiro, né? A própria input, né, do React Native. Vamos estabilizar ela aqui. Uma text input, né? Vou puxar ele aqui. Simples assim. Se eu salvar aqui, ele já vai... Não vai aparecer a text input porque ela está sem estilização, né? Mas já está ok. Então vamos colocar aqui um style nela. Vamos começar a estilizá-la. Não dá aqui também para input, né? Senão ele vai pegar a formatação errada. Então, ok. Essa input nossa, eu vou colocar aqui uma altura de 50 pixels. Vou colocar flex 1. Esse flex 1 é para ela vai ocupar, como eu já dei uma altura, né? A altura dela tá fixa. Vou voltar aqui a negocinho. Ela tá com a altura fixa e o flex 1 é para ela ocupar na horizontal todo o espaço que tiver. Né? Na vertical ela já está fixada em 50 pixels, então ela vai ficar na horizontal todo o espaço que tiver. Aí essa bordazinha, essa margenzinha nas laterais eu dou no container depois. Né? Por enquanto ela fica flex 1 mesmo. Que é vírgula. O background color, para ficar mais ou menos igual a aquilo que eu estou fazendo, né? Vai ser colors. Colors não, né, gente? Eu tô... Asterisco. Vai ser... Vou colocar... A color vou colocar CCC. Background. Vou colocar um padding left de 40 pixels. Para que serve esse padding left aqui, gente? Aqui você já viu que ela já tá, o input já apareceu aqui, né? Já está clicado. Esse padding left aqui é para o texto não começar direto no canto da input, né? Então se eu colocar aqui sem pad, ó, o texto fica colado na input. Então normalmente eu dou um padding de 10 pixels aqui. Já dá um espaço suficiente. Só que como a gente quer colocar um ícone, e eu vou colocar um ícone aqui na faixa de 20 e poucos pixels, eu estou deixando aqui 5 pixels para cá, 5 para cá. Então 40 pixels vai dar um tamanho bom para a gente trabalhar. Não ter esse risco, né? Funciona a mesma coisa. Então vamos lá. Outra coisa que eu vou colocar é um border radius, que é para deixar as bordas arredondadas. Vou colocar 8 pixels. Eu gosto de trabalhar às vezes com 4 pixels, às vezes com 8 pixels, dependendo do estilo do aplicativo. Nesse que eu mostrei de exemplo está 8 pixels. Font size. É importante também colocar um tamanho de fonte para input, né? Porque ela pega a propriedade do texto que está dentro dela. Então, font size é interessante. Vou colocar 18. Border. Eu vou colocar um border nela. Border color. Vai ser... Deixa eu pegar uma cor que eu tenho aqui. É uma cor um pouco mais escura do que o CCC. Opa. Um pouco mais clara, na verdade, que ela tá. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Esse input. Eu vou deixar ele por enquanto com o fundo branco, pra gente trabalhar nas bordas. A borda ainda não, a borda tá sem border width, vou colocar de 1 pixel. Opa. Gente. Então beleza. Então a borda tá aqui bem fraquinha na input, né? Isso não vai ter problema nenhum ainda por enquanto pra gente.
Só voltando aqui na foto, olha. Pra gente ir tendo uma referência do que a gente está construindo. Deixa eu até voltar a cor de fundo que tava. Do background. Agora ficou legal, tá vendo? Que a cor da borda é um pouquinho só mais escura. Ele já tá com a fonte no tamanho 18, né? Ainda não tá com nenhuma estilização na fonte ainda, mas já tá bem próximo do input aqui da foto, ó. Então, beleza. Eu acho que da input, isso aqui é o suficiente. Algumas coisas que eu gosto de colocar aqui, olha, na input é autocorrect false, pro Android, o underline color, às vezes ele puxa uma cor automática, então é bom deixar transparente. Só que é com igual aqui, não é com 2 pontos. Assim. E transparente também é assim. Opa. Então, inicialmente, da input aqui tá ok. E eu também vou colocar aqui um placeholder text color, que é a cor do placeholder, né? E a cor do placeholder, eu vou colocar um cinza um pouco mais escuro do que o próprio fundo, né? Mas também não tão escuro. Porque se eu vou colocar um placeholder aqui, ó. Lógico que o placeholder não vai estar aqui, tá, gente? Na prática ele não vai estar aqui porque isso aqui é o componente. Nós vamos colocar isso na hora que for chamar o componente. Então ficou bacaninha aqui o placeholder. Mas ele não vem por aqui, tá? Depois eu vou ensinar como é que a gente traz todas as propriedades para cá. Vai ficar bem legal. Então, basicamente, da input, é isso aqui que a gente precisa só. Beleza? Agora a gente precisa de um ícone também. Então, vou importar o ícone aqui. Importar o ícone do React Native Vector Icons, né? Esse ícone, vou colocar ele aqui. O name dele, ele na verdade vai ser o name que vier, né? Por exemplo, esse aqui é um componente. Quando eu for replicar, cada vez que eu for replicar, eu escolho qual ícone que vai estar, né? Então eu vou colocar aqui por enquanto account, mas ele não vai ficar aqui. O size dele, vou colocar 26. E a cor do ícone, eu vou colocar aqui por enquanto uma cor fixa aqui, mas ela também vai vir de acordo com, por exemplo, se eu tiver com erro, se eu tiver com algum problema. Então o ícone já apareceu aqui. Não é onde é que a gente quer que ele fica, mas ok. Então vamos estilizar o ícone agora, né? Uma boa prática aqui, gente. Eu uso muito style de compras, mas se você estiver usando style sheet igual tá aqui, é bom você colocar na ordem que aparecem os elementos na tela para ficar mais fácil de você achar depois, né? Então vamos lá, o ícone ele vai ser um position absolute. Vou dar um height, né? Tipo assim, a distância dele, não, na verdade left, né? Um left de 10 e um top de 12. Vamos explicar aqui o porquê. Ó, ele já quase que ficou no lugar certo, né? O left aqui, ele vou ter que aumentar esses 20 pixels da margem que veio para cá, então vou colocar 30 pixels aqui na esquerda. Beleza. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está com position absolute. O que o position absolute faz? Se eu tirar ele aqui, ó, vou ter que tirar todas as propriedades. Como essa view, que é o container que está juntando aqui a input e o ícone, ela é flex direction row, ou seja, está espalhando eles
na horizontal, o que acontece? Se eu coloco position absolute, ele não ocupa espaço da div, né? Ele deixa da view, né? Ele deixa a view, o resto da view ocupar todo o espaço que ela tem e ele fica solto, flutuante em cima, né? E aí, em vez de eu trabalhar com margem e com margem left, eu trabalho só com o left, em vez de margem top, eu trabalho só com o top. O top aqui também, gente, é de acordo com o tamanho do ícone, né? Então o ícone está 26 aqui, considerando que a altura da input é de 50% e o ícone é 26, que é um pouco mais da metade, né? Então sobrou 24 pixels desocupado, né? Então era 50 de altura e eu gastei 26 com o tamanho do ícone. Então sobrou 24 pixels, então sobra 12 pixels para cima do ícone e 12 para baixo. Então dando um top 12, ele já alinha o ícone aqui centralizado, beleza? Do ícone também não precisa de mexer mais nada, né? Depois eu vou só alterar as cores dele, né? De acordo com a propriedade, mas isso é tranquilo também. E eu vou ter aqui um outro ícone. Esse sim vai ser um pouco mais trabalhado, né? Na verdade vai ser um touchable, porque é aquele ícone de senha. Ah, Luiz, mas o ícone de senha vai estar dependendo de quê? Então nós vamos configurar isso também, porque o ícone de senha só vai aparecer se você for usar esse componente de input para a senha, né? Então touchable opacity, vou importar ele aqui. Na verdade eu já posso até, depois eu vou colocar uma condição para isso aqui aparecer ou não, mas por enquanto, então eu vou colocar um outro ícone. Vamos colocar primeiro só o nome do cadeado mesmo, para a gente não entrar com nenhuma coisa de lógica ainda, ficar só na interface. Então name, se eu não me engano, é eye, de olho, né? Isso. O size dele, eu vou colocar o mesmo, de 26. O que mais que vai ter nele? A cor. A cor também eu vou colocar por enquanto fixa, né? Eu vou colocar a mesma cor que eu usei no placeholder. Eu acho que isso aqui nem precisa de mudar a cor, não. E ok, aí o styles eu vou criar um outro style para ele aqui, né, para posicionar ele. Icon secret, que é quando for de senha, né? Então vamos colocar aqui, duplicar essa condição aqui. Então ele também vai ser position absolute, ele também vai ter um height agora, né? De direita, não vai ser agora mais para a esquerda, só que não vai ser de 30, né? Vamos calcular aqui certinho quanto que vai dar. E o top de 12 também. Então já apareceu aqui, até que 30 ficou bom. Tá clicável, certinho. Então a primeira parte da input, olha, já tá ok, já tá para digitar, já tem o ícone e já tem o nosso botão aqui de olhinho, né, digamos assim. Eu vou dar no container aqui um margem top. Opa, margem top de 20. Ele vai descer a input um pouquinho, mas não tem problema. Por quê? Porque eu vou duplicar essa input aqui na home para a gente testar, né, o funcionamento total dela. Então, beleza, já tem duas inputs aqui. Então, eu vou colocar uma comum e uma vai ser de senha. Então, gente, a primeira coisa que eu vou ensinar aqui nesse vídeo, que eu acho que é importante, é você definir como que as propriedades elas podem passar de um componente para o outro. É até comum, né, a gente saber que as propriedades passam. Se eu passar uma propriedade aqui, eu vou acessar lá dentro do componente, mas eu vou passar uma coisa um pouco mais, talvez menos conhecida, digamos assim. Tem uma propriedade de texto do input, se eu clicar aqui, ó,
no input aqui e colocar aqui nessa input aqui, colocar aqui, ó, security test entry. Se eu colocar essa propriedade aqui e salvar, você vai ver que o texto agora ele já é daqueles textos que vai camuflando, né? Faz a bolinha quando você digita. Então essa é uma propriedade do input. Mas o meu componente, o pai do componente é esse container aqui. Então como é que eu posso fazer? Eu poderia, por exemplo, passar aqui, ó, security, essa mesma propriedade, né? Opa. Deixa eu copiar daqui. Dar um Ctrl X. E pegar aqui e colocar security test entry. Aqui, né? Agora ele não vai ficar. Na verdade é porque eu não salvei aqui, ele ficou, né? Mas aí, beleza. Ele tá um texto... Opa. Tá um texto comum aqui. E aí eu posso vir aqui no componente, né? Já passei a propriedade aqui. Eu venho aqui no componente, coloco aqui props, ou desestruturo ela, né? Coloco o security test entry direto aqui, mas eu vou colocar props. E aí eu venho aqui no input e coloco security test entry recebe props ponto security test entry. Ah, tá, gente. Porque eu tô preenchendo na de baixo, né? A input de cima aqui tá sem o security test entry. Então deixa eu até tirar o true aqui. Isso aí. Manter. Hoje tá difícil, viu? Então, manteve aqui, tá security test entry. E aí eu tenho que passar outra propriedade aqui e outra propriedade, eu vou passando lá para dentro. Para eu não ter que fazer isso, o que eu posso fazer? Como meu componente ele é uma input e o principal componente meu aqui dentro questão de parâmetros, né, que eu vou precisar de passar é a própria test input. Por exemplo, o ícone, eu vou passar só o nome dele, por exemplo, né, e só o resto, todos os parâmetros que eu quero passar vão estar aqui pro test input. Então, a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui, pôr um parênteses aqui, uma chave, quer dizer, né, 3 pontinhos, props. O que ele está fazendo aqui? A props ela vem como um objeto, né? Um array no caso. E esses 3 pontinhos aqui, ele espalha esse objeto. É como se eu pegasse, por exemplo, todas as propriedades que está aqui dentro e digitasse direto aqui. Então eu não preciso de preocupar de passar as propriedades uma por uma aqui para dentro. É só fazer isso aqui, que todas as propriedades vão vir para cá. As propriedades, por exemplo, o icon name, propriedades que não encaixa para o test input, o próprio componente já descarta. Então você não precisa se preocupar com isso também. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou já fazer aqui, né? É fazer esse security test entry aqui, ela é a única propriedade que eu quero fazer ela separada mesmo. Né? Aqui vai estar o security test entry e aqui eu vou colocar ela. Então ela vai ignorar o que está vindo pelo props. Tá? E o valor que vai valer é o daqui de dentro. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho esse botão aqui, esse olhozinho, que eu quero usar ele para fazer essa input virar de uma input de senha para um input comum quando eu quiser mostrar a senha. Então, quando eu apertar aqui, eu quero que ela mostre a senha. Então, para fazer isso, é só remover essa propriedade. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar um state aqui. Então, beleza. O que aconteceu? Opa! Aqui, na verdade, é sec, né? Então, o que a gente fez aqui? Eu estou pegando a própria propriedade que vem de security test entry. Opa! Então, por isso que a gente fez duas inputs aqui, uma sem e uma com. A de baixo tem que ter sem, a de cima não. E aqui dentro eu estou criando um state pegando de padrão essa propriedade, mas que quando eu clicar aqui no Touchable eu posso trocar isso aqui para false ou para true
E aí ele vai remover isso, vai colocar um false ou true aqui também. Beleza? Inicialmente isso aqui está puxando um true, porque a propriedade existe lá no componente, nenhum existe, nem outro não, né? No de cima que não existe. Então vamos fazer um teste aqui no Touchable. OnPress. OnPress eu vou colocar aqui set sec para o seu contrário de sec, ou seja, ele vai ficar fazendo trocando, né, entre seguro ou não seguro. Então já dá para até fazer um teste aqui, ó. Funcionando já perfeitamente. E no de cima aqui não, porque aqui no cima ainda vai, aqui ele vai funcionar, mas eu vou explicar como é que a gente tira isso aqui, né? Por que eu estou passando essa propriedade primeiro por aqui, né? Deixa eu fechar esse arquivo do rádio aqui. O toast também. Então, por que eu estou passando essa propriedade aqui, sendo que eu estou setando ela lá dentro com o botãozinho do olhinho? Por quê? Esse olhinho, ele só pode aparecer se existir a propriedade de Security Test Entry. Então, eu vou pegar, se existe essa propriedade aqui, aí sim, eu vou pegar esse olhinho e vou exibi-lo. Então, olha, no de cima que já não tem aqui passando essa propriedade, ele já nem mostra o olhinho mais. Então, não vai ter como o cara trocar entre visível ou não visível, né? Aqui já continua funcionando normalmente. Então, bem simples isso também. E o que a gente pode fazer para incrementar? Eu posso mudar o nome do ícone aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu faço um teste, né? Sec, ou seja, ele é seguro. Tá? Essa variável aqui ela está true. Se for, eu coloco o olhozinho. Se não, eu tenho outro que chama eye off, que é o olhozinho apagado. Então, aqui, ó, ele tá aqui com as bolinhas, né? Quando eu clicar aqui, ó, ele já trocou o ícone para aquele ícone de voltar a exibir, né? Então, já mais uma coisinha funcionando bem legal. Então, gente, desse jeito aqui já está uma input bem interessante, né? Você trabalharia de repente nas cores e tudo, mas já a gente vai um pouco além, né? Esse vídeo aqui, a intenção é a gente não parar no momento que está tão simples ainda, né? Vamos evoluir um pouquinho mais. Então vamos lá na input. Eu já posso passar aqui, olha, para a gente já começar. Vou criar uma propriedade que chama IconName. Agora eu vou apagar essa de baixo aqui, que é o Security Entry, por enquanto. Porque depois eu duplico essa de cima aqui, que a gente vai colocar mais propriedades, para a gente não ficar mexendo nas duas ao mesmo tempo. Então aqui, ó, é o nome do ícone. Então assim, para usuário ou para e-mail, o account é legal. Vou até deixar outra aqui por enquanto, só para a gente ver como vai funcionar o IconName para de baixo. E um ícone bom para senha tem um lock de cadeado Outline, que eu gosto dele. Outline. Por enquanto não vai fazer efeito, né? Mas aí aqui eu já consigo pegar, por exemplo, que o name desse ícone aqui, ele vai ser, na verdade, props.IconName. Então agora já tenho, olha para você ver, a input, o componente é um só. Mas aqui dentro na home eu já criei duas inputs e elas já vieram diferentes, tá vendo? Vamos criar também aqui, agora eu posso apagar aqui por enquanto. Não, vou deixar. Vamos fazendo nas duas aqui, vamos sem preguiça, né? Placeholder. Aqui eu vou colocar e-mail. No de baixo eu vou colocar senha, né? Então, por enquanto aqui ele não está aparecendo porque tá tudo preenchido, mas se eu limpar aqui, e-mail e senha já estão ali no placeholder.
Outra propriedade que eu gosto de usar para os dois é auto capitalize. Eu acho que é assim que escreve. Não capitalize. Não, com Z mesmo. Assim. Acho que é isso. Então isso aqui eu vou colocar false. O que é esse auto capitalize? Na verdade, acho que a propriedade dele é none em vez de false. É none, assim, ó. É para ele não deixar aquela primeira input ficar automaticamente maiúscula, né? Então se eu digitar aqui, ó, ok. Isso aí é bom você ter isso tanto para senha quanto para e-mail, né? Usar esse auto capitalize none, né? Não fazer isso automaticamente. E tem o autocorrect também, né? Que eu acho que eu já até deixei lá dentro, deixa eu ver. No input, né? Não tá, não. Posso colocar aqui direto, olha, mas deixa eu ver se é autocorrect mesmo. Auto capitalize. Deixa eu pegar esse autocorrect aqui. Deixa eu ver qual que é a propriedade que ele precisa. Então ele é true ou false, então eu vou salvar aqui. Vou trazer ele aqui para fora. False. Que é para ele não corrigir automaticamente, né? Somente isso ir para texto e senha não faz sentido, né? Para e-mail sem. Isso aí você usa muito quando está digitando algum texto, vai fazer um chatzinho, aí você pode usar. O keyboard type. Isso aqui também é legal, porque ele tem algumas opções, né? E aqui eu vou usar e-mail address em vez do default dele, né? E aqui na senha eu já vou deixar podia não passar nada ou vou passar o default aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, deixa eu falar para o teclado original aparecer. Então aqui, olha, já é um teclado de e-mail, vem o arroba, vem tudo. Se eu clicar na senha aqui, ó, é um teclado padrão. Então aqui, ó, já alterou o teclado, ó. Então isso é legal também. E tem vários tipos, tem numérico, né? Então se eu colocasse aqui numérico, ele aparecer só números aqui. Então é uma boa prática também você definir qual tipo de teclado que você quer para cada input, né? Agora basicamente eu vou ter o onChange, né? O value, mas eu não vou mexer com isso agora, né? Isso mais para frente a gente vai colocar o value e o onChange aqui. Mas basicamente é isso. Qual que é o nosso problema quando a gente cria uma input desse tipo aqui? Ele é um componente e normalmente quando eu quero fazer uma validação, o formulário está aqui, né? Vamos supor que eu vou colocar um touchable bem simples aqui. Com um texto. Deixa eu ver se tem texto aqui. E vou colocar aqui logar. Deixa eu ver se ele está funcionando. O texto está aqui, beleza. Então, tem um texto aqui, logar, um botãozinho aqui. Eu não vou personalizar o botão, porque não é o objetivo da aula aqui agora. Então, qual que é o problema? Eu quero que quando eu clicar em logar e o e-mail não tiver preenchido, eu quero falar com o usuário, ó, seu e-mail não está preenchido. Isso é tranquilo, então nós vamos fazer isso aqui primeiro, ó. Const e-mail set e-mail recebe um use state e para input, tá, gente, é sempre um vazio, né? Essa string vazia aqui. Então se eu coloco aqui, ó, value recebendo e-mail e o onChange text change text vai ser o meu set e-mail, né? Quando você trabalha com o state, você não precisa de passar o texto dentro de parênteses aqui e depois dar o set, é só fazer assim que ele já entende que você quer fazer o set, né? O setup. Então,
Vamos colocar aqui, olha, eu vou colocar uma função aqui. Function logar. Dá um espacinho aqui de cima. E aqui eu vou colocar, ó, se e-mail foi igual a vazio. Aqui eu já posso até usar o toast, né, que eu tenho aqui esse dispatch aqui, ó, em vez de eu dar um alert, ó, dispatch show toast. Se você não sabe o que é esse show toast aqui, assiste o primeiro vídeo de como criar seu próprio toast. Então eu vou colocar aqui, ó, e-mail inválido. Vai ser um erro. Então, error. E eu vou colocar o ícone de account. E aí, nesse botãozinho aqui, ó, on press, eu vou chamar o logar. Qual que é a diferença de quando eu uso o logar dessa forma de quando eu uso assim, ó, com aquela arrow function e faço isso aqui, ó. Desse jeito vai funcionar também. Só que você só precisa de usar isso aqui, ó, quando a função que você está chamando, ela precisa de algum parâmetro. Como essa função logar aqui eu não estou chamando, não estou precisando de nenhum parâmetro nela, eu posso simplesmente chamar ela direto aqui, ó. Se ela precisasse de algum parâmetro e eu chamo o onPress direto, sem aquele arrow function, né? Ela ia executar assim que a página carregasse, né? Então não é o comportamento, mas por enquanto pode ser assim. Então quando eu clicar aqui em logar, ele não funcionou. Ah tá, porque aqui está diferente de vazio, né? Tem que ser igual a vazio. Então cliquei em logar aqui, ó, e-mail inválido. Então o e-mail o e-mail inválido. Só que o que eu quero fazer quando acontece isso? Eu quero que o meu e-mail fique em destaque e com foco, certo? Porque aí já é automático para o usuário, poxa, ele tem que preencher aqui, ó, esse campo que está faltando. Só que qual que é o problema? Normalmente o que a gente faz? Vem aqui, cria uma referência, que é como se fosse um ID, né? O ID do campo. Eu vou criar uma referência aqui, né, no create, vou usar com create ref aqui, né? Então, aqui, ó, const e-mail input recebe create ref, que é um outro hook também muito interessante, muito útil. Vamos importar ele lá em cima. Então, opa. Espera aí. Uai, o que ele está dando aqui? Ah, tá. É porque a referência está vazia aqui, né? Então é só passar o e-mail input aqui como uma referência. Vai parar de dar o erro. Então, beleza. E normalmente, se isso aqui fosse um texto input direto do React Native, o que eu poderia fazer? Vir aqui e colocar e-mail input ponto current, que é de corrente, né? E eu venho aqui, ó, e colocaria assim, ponto focus. Show de bola. E aí ele já ia dar o foco aqui na input e já ia trazer o teclado. Só que, o que ele vai dar? Ele não consegue encontrar o e-mail input como uma referência. Vamos salvar aqui. Ele não consegue encontrar o e-mail input como referência. Por quê? Porque a referência é um atributo, uma propriedade que não passa para o próximo componente. Por exemplo, essa referência que ela não está passando dentro do props. Então, por quê, gente? Por quê? Porque a referência é uma das poucas propriedades que não passa para o componente dessa forma. Se eu colocar ref aqui e vir aqui, olha, e colocar ref recebe props.ref,
ele vai colocar aqui, olha, ref não é uma propriedade. Ele não aceita o ref como uma propriedade. Ele não reconhece isso aqui como uma propriedade. Então, como que a gente resolve isso? Nós vamos agora buscar algumas coisas aqui dentro, né, do React, que é o forward refer, que é um jeito de eu passar a referência adiante. E eu vou usar também um use imperative handler. Eu vou explicar isso aqui porque pouca gente usa esse imperative handler e é bem interessante. Então, como é que funciona o forward ref? Ele abraça toda a função. Então, se a função está começando aqui e terminando aqui, ó, nessa chave, ele vai vir aqui, ó. Eu vou colocar agora mais um parênteses aqui e fechar aqui no final. Simples assim, a função vai continuar funcionando normalmente, só que agora, depois do props, aqui, ele me dá uma outra propriedade que é ref. Então, automaticamente agora continua funcionando, só que agora eu tenho acesso à referência. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, que o ref recebe ref, vamos ver como é que vai ser o comportamento. Espera aí que eu tenho que vir aqui, né, tentar dar o corrente como ponto focus. Vamos lá. Ele já pegou, tá vendo? Então agora ele já pegou a referência e eu já consigo do componente pai, né, no acontecimento de algum erro, né, ir lá e setar o foco naquela input, né? Só que por que eu quero usar o imperative handler? O imperative handler, ele me permite eu criar as minhas próprias funções aqui dentro para eu passar, da mesma forma que eu tenho esse focus aqui, que é uma função padrão da input, eu posso criar funções minhas próprias e usar ela aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova referência aqui. Então, eu vou pegar o create ref. E vou criar uma referência exclusiva para input. Então, const input ref recebe um create ref. Opa. E aqui esse input ref, ele vem aqui no lugar de ref. Então, dessa forma, eu já tenho uma referência interna aqui para input, só que agora essa aqui vai parar de funcionar. Ela não vai ter mais esse meio input como ref. E aí o que nós vamos fazer? Vou pegar esse meio input e usar ele, essa referência que eu dei, para fazer uma função própria. Como é que eu faço isso? Uso imperative handler. Ele precisa como primeiro parâmetro da própria referência. Então eu passo a referência que está vindo do componente. Então aquela referência ela vai deixar de ser só da input e vai passar a ser do componente inteiro, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui dentro eu tenho um array aqui, né? Um array, na verdade um retorno de um objeto que eu posso fazer várias funções, né? Então eu vou criar uma função, por exemplo, aqui de focus ou de focus on error. Ou seja, quando tiver um erro, eu quero que essa função aqui seja chamada. Então, o que essa função vai fazer? Eu vou colocar um input, que é essa input ref aqui, ponto current, ponto focus. Simples assim. Vamos salvar isso aqui. Aqui, se eu quiser essa outra função, ó, ela vem aqui, tá? Esse é um objeto de funções, esse imperative handler aqui. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar agora, em vez de chamar focus, eu vou chamar focus on error. Então, eu venho aqui no index home e vou chamar focus on error. Então, quando eu clicar em logar, ele teve o mesmo comportamento, né? Ele deu o foco, mas com uma função própria minha. E qual que é a vantagem de eu ter uma função própria, em vez de usar o próprio focus da input? Porque agora, se eu estivesse dando só o focus, a input ia dar o foco normal,
Mas agora eu posso criar aqui, ó, um const error, set error, tipo assim, olha, se tem algum erro, né, eu vou colocar aqui de padrão, não tem erro. Então, use state false. Beleza? E aqui, se der algum erro, eu vou chamar esse set error e vou colocar como true. Beleza? E aí eu posso usar esse erro dentro aqui da minha estilização. Então o que eu faço aqui? Olha, por exemplo, não tem um style input aqui que tem uma borda. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora na minha input, né? Eu vou tirar essa propriedade aqui de border color. Cadê o border color? Aqui. Vou tirar daqui da input. Vou passar ela para cá, ó. Continua funcionando normal, só que agora vai ser condicional. Olha, se tem erro, eu vou colocar uma outra cor na borda. Então, qual cor que eu posso colocar aqui na borda aqui? Deixa eu pensar, vou pegar um vermelhinho que eu gosto aqui, esse aqui, ó. Então, o que acontece? Quando eu der o logar agora e ele encontrar um erro, olha aqui, ele já mudou a cor da borda. Além do focus. Então, além dele dar o foco, eu consigo estilizar o meu componente. Então, por isso que é melhor eu usar a função do imperativo render do que usar o foco da própria input, né? Porque aí eu consigo personalizar aqui o ícone também, ó. A cor do ícone está essa. Eu posso fazer a mesma coisa no ícone. Se tem erro, vou chamar essa cor aqui também. Então agora tá o input e a borda com a cor, né? Legal, né? Outra coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, o raio tá comendo solto aqui. Eu vou fazer uma outra função aqui de reset erro. Por quê? Porque depois eu quero que quando o cara começar a corrigir a input, né? Eu vou lá e seto o erro para false, né? Para garantir que não vai ficar com aquela input vermelha até o cara acabar de submeter o formulário, né? Então vou colocar aqui já false. Então como é que eu faço isso? Quando o cara estiver digitando alguma coisa aqui no e-mail, né? Eu vou considerar que não tem erro. Só depois que ele logar mesmo é que eu vou considerar o erro. Mas se ele começar a digitar de novo, eu volto a considerar que não tem erro. E para isso, qual que é a melhor opção? Usar o use effect, que serve para monitorar quando uma variável muda, né? E causar um efeito, né? Então o que eu vou fazer? Um use effect que vai ser de acordo com qual variável? A variável e-mail, que é a variável que fica sendo setada cada vez que o cara digita, ela vai trocando aqui, né? E o que eu quero fazer? Eu vou colocar e-mail input ponto current ponto reset error, que é a função que a gente criou lá dentro. Deixa eu ver se está com esse nome mesmo, reset erro. Isso mesmo. Então, aqui ele está dando um reclamando aqui porque precisa de... Mas eu vou desabilitar essa... Ele queria que eu colocasse esse e-mail input como referência aqui também, mas não é. Então vamos lá. Estou digitando, tá normal, vou dar um logar. Aqui ele não vai considerar porque está vazio, né? Dei um logar aqui. Quando comecei a digitar de novo, ele sumiu o erro. Comecei a logar. Voltando aqui, pessoal, tive que dar uma pausa aqui, eu estou continuando agora, já passou 2 horas mais ou menos, choveu muito, não estava dando para gravar. Então vamos lá. Eu vou fazer agora é duplicar isso aqui, né? Replicar isso aqui, o mesmo conceito para 100. Então, PS, set PS, já vou trazer isso aqui também para input, né? Para o componente. Beleza. Já vou
fazer aqui se o pass for vazio, senha inválida. Eu vou colocar aqui lock outline inválida, né? E aqui, gente, aproveitar que eu estou usando o outline para ficar um padrão bonitinho, eu vou colocar também o account outline, né? Então já vou copiar isso aqui para aqui também. Melhora, tá vendo? Já cria fica num padrão melhor. E aqui eu já estou pegando aqui, eu tenho que criar uma referência também, né? Para senha. Então, ref input, ó, ref input, pass input. Deixa eu tirar esse ref aqui. Aí eu vou passar isso para cá e aqui vou criar um ref e passar aqui o pass input. E é isso aí. Então, deu e-mail e senha inválido. O normal é quando você já encontra uma coisa errada, ele para. Por quê? Porque aqui, olha, eu dei o se o e-mail é vazio, ele dá o focus e o erro, mas eu continuo executando o código. Então ele vai dar o erro aqui também na senha e vai dar o foco na senha. Então como é que a gente faz? É só dar um return aqui e ele vai parar a execução. Né? Aqui também eu vou dar um return, né? Porque se tivesse algum erro, ele tem que parar aqui. E simples assim. Então agora quando eu resetar deixa eu começar a digitar a senha aqui. Ó, a senha não está dando reset. Por quê? Porque eu tenho que criar também um use effect para a senha. Então agora sim, tudo zerado. Se eu der um logar, ele vai dar erro agora só no e-mail, certinho. Comecei a digitar o e-mail, ele vai validar só se está vazio, se não está, vai dar validação na senha. E a senha, se eu clicar aqui, funciona. Então, gente, recapitulando o que a gente pegou hoje, né? A gente criou essa input aqui, esse componente, que ele vai ser um text input, só que com ícone. Né? Um input com ícone, e se ele for do tipo security entry, ele vai ter, além do ícone da esquerda, um ícone da direita que faz essa troca entre visível e não visível a senha. Então, é isso, né? A vantagem de criar, né, dessa forma aqui, exatamente para eu não ter que criando vários textos inputs aqui, e estilizando um por um, fazendo funções específicas para um por um. Depois que eu criei o componente, né, aqui em cima, eu posso fazer toda essa lógica uma única vez, né? Ele vai funcionar perfeitamente. E na aplicação eu vou ter mais uma tela de registro, que eu vou poder usar a mesma input, aquelas input de pesquisa, né? Então eu colocaria uma lupa aqui, por exemplo, e seria uma tela de pesquisa. Eu nem sei se lupa, como é que essa é? Magnify, acho que é assim, ó. Tá vendo? Então já daria para colocar aquelas inputs de pesquisa, né? Então é alguns conceitos mesmo que eu acho interessante, né, para input, que é você saber que tem que dar um padding para ela ficar bonitinha, né? Essa questão de você passar a referência para o próximo componente, para você criar suas próprias funções, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Deixa nos comentários aí se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você tem curiosidade de aprender. Se eu souber, eu trago aqui num próximo vídeo. Abraço, até a próxima.